Irmãos, a paz do Senhor, vou ser rápido e breve aqui. Eu estou lendo 1 Reis 19. Vou ser bem rápido e bem breve. Eu preciso que você dobre a sua atenção, porque é forte essa palavra. A Bíblia diz assim, 1 Reis 19. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito com os profetas, que tinha matado a espada. Por isso Jezabel mandou os mensageiros para dizer a Elias, que os deuses me castiguem com todo vigor, se amanhã, esta hora, eu não fizer com sua vida o que fez com eles. Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Em Berseba de Judá, ele deixou seu servo. Entrou no deserto, caminhando um dia, chegou ao pé de uma giesta, sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte. Já basta, Senhor, tira minha vida, não sou melhor do que meus pais. Depois deitou-se e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse, levanta e coma. Irmão, olha que tremendo. Eu vou com calma, vocês podem entender. A Bíblia diz que Jezabel ameaça Elias. Por que Jezabel estava ameaçando Elias? Porque no capítulo número 18, você vai ver que Elias tinha matado os profetas de Baal no Monte Carmelo. Então, após Elias matar os profetas de Baal, a Bíblia diz que Jezabel, ela vai trazer uma vingança, porque Elias aniquilou os profetas dela, que eram os profetas de Baal. E a Bíblia diz que Jezabel, sabendo disso, ela vai ameaçar o profeta Elias, dizendo que os deuses me castigam, se amanhã eu não fazer com a tua vida, Elias, como você fez com meus profetas. Então percebe que Elias teve medo. Só que olha o que está escrito no versículo número 3. Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Em Berseba de Judá, ele deixou seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Peraí, a Bíblia fala que Elias, quando ele é ameaçado da morte por Jezabel, o que ele faz? Ele deixou seu servo e entrou no deserto. Percebe? Ele não entrou com o servo no deserto. Ele entrou sozinho no deserto. A Bíblia diz que ele deixou seu servo e entrou no deserto. Percebe? Ele estava acompanhado de um servo. Só que no momento que ele é ameaçado, ele deixa o servo em Judá, no deserto de Judá, em Judá, e entra no deserto sozinho. Olha o que a Bíblia diz. Presta atenção, vou ler com calma. Elias teve medo e fugiu para salvar sua vida. Em Berseba deixou seu servo e entrou no deserto. Então peraí. Elias, ele deixa o servo na onde? Em Berseba e entra no deserto. Agora olha que tremendo, Elias entrou no deserto sozinho. Por que Elias entrou sozinho no deserto? Sabe por quê? Porque deserto se fala de prova. Você quer ver uma coisa? A Bíblia diz em Deuteronômio, Moisés vai falar para o povo, o Senhor levou vocês para o deserto a fim de provar vocês, para mostrar que vocês não viverão só de pão, mas toda a palavra que sai da boca de Deus. Percebe que Moisés falou, o Senhor levou vocês para o deserto para provar vocês. Então percebe que Moisés relatou que deserto se fala de prova. Então perceba um detalhe, para onde que Elias foi? Para o deserto. Ele deixou o servo e entrou no deserto sozinho, porque Elias está mostrando, na prova é só eu e Deus, não tem mais ninguém comigo. Na tua prova, na tua dificuldade, você não vai ter amigo contigo, é só você e Deus. Por isso que a Bíblia é clara em falar que Elias deixou o servo em Berseba e entrou no deserto. Percebe que ele não entrou acompanhado no deserto, ele entrou sozinho no deserto, porque na prova é só você e Deus. Você está entendendo o deserto, filho? É só você e Deus. Agora uma coisa que eu acho interessante, Elias estava no deserto e a Bíblia fala que o anjo do Senhor tocou nele e disse coma. Percebe que Elias entrou no deserto e ele orou primeiro pedindo a morte. Ele falou, Senhor, já basta, melhor tirar minha vida. Resumindo, ele vai lá e dorme, e quando ele dorme o anjo toca nele para despertar ele. Percebe, Elias está dormindo e o anjo toca nele para acordar ele. Por isso que a Bíblia diz, desperta tu que dorme, Cristo iluminará. Deus não queria ver Elias dormindo, Deus não queria ver o profeta cochilando, Deus queria ver Elias como alerta, vigilante. Percebe que quando ele dorme o anjo cutuca ele. Olha que tremendo, filho, não é tempo de dormir, é tempo de você andar alerta, vigilante. Você lembra das virgens? Todas as virgens dormiram, mas alguém deu um grito para despertar elas. Porque Deus quer você assim, desperto, alerta, vigilante. Deus não queria ver no profeta dormindo. Agora percebe um detalhe, Elias tinha pedido a morte e ele dorme. Quando ele dorme, o anjo cutuca ele e falou, Elias, levanta e coma. Percebe que Deus está dando alimento para Elias no deserto. Olha que tremendo, Elias está no deserto e o anjo apareceu para Elias, tocou nele e deu pão para Elias comer. Então percebe que Elias está no deserto e o anjo do Senhor foi falar com Elias no deserto, dando pão para ele, dando alimento para ele. Lá em Mateus 4:11 vai falar também que Jesus foi alimentado pelos anjos no deserto. Então percebe, olha que forte. A Bíblia diz que Elias está no deserto. O anjo do Senhor tocou em Elias e deu pão para Elias comer, pão e água. A Bíblia diz em Mateus 4, Jesus está no deserto, sendo tentado pelo diabo. O anjo do Senhor também veio servir Jesus após a tentação do diabo. Então percebe, Elias no deserto, o anjo serve. Jesus no deserto, os anjos também serviram. A Bíblia também fala que Agar estava no deserto de Berseba. O anjo do Senhor apareceu para Agar. Então percebe, todas as pessoas que estavam no deserto viram o anjo do Senhor. Deus se faz presente no deserto contigo.
Você não está sozinho nessa prova, Deus é contigo na prova. Deus até permite vir a prova, mas Ele está contigo na prova. Se deserto se fala de prova, percebe que todas as vezes que as pessoas entraram no deserto, o anjo do Senhor também se fazia presente, simbolizando a presença do próprio Deus. Então percebe, está no deserto, está na prova, mas Deus está contigo na prova. Filho, Deus não é alguém que permite a prova e te abandona na prova. Muito pelo contrário, Ele se faz presente contigo na prova. O que Jesus falou? Eu estarei com vocês até o final de todas as coisas. Jesus disse, eu vou para o Pai, mas não os deixarei órfãos. Enviarei o Espírito Santo, o Consolador. Pode perceber que Deus nunca desamparou. Você está entendendo, filho? Você não está desamparado. Davi vai dizer, ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Deus sempre está contigo, filho. Só que uma coisa que eu acho interessante. Olha que tremendo. Presta atenção agora. Quando o anjo tocou em Elias, a Bíblia fala que Elias comeu e dormiu de novo. Percebe? O anjo tocou nele para ele comer, ele come. Só que a Bíblia diz que ele comeu, bebeu e dormiu de novo, ele deitou de novo. Então o anjo tocou nele e disse, levanta e coma, pois sua viagem será muito longa. Percebe? O anjo tocou em Elias 2 vezes. Primeiro o anjo tocou nele para ele comer, ele comeu. Depois que ele comeu, ele dormiu. Depois que ele dormiu, o anjo tocou de novo nele, falando, levanta e coma, porque sua viagem será longa. Percebe que o anjo falou para ele na segunda vez, Elias, come porque sua viagem é longa. Agora é interessante, o que Elias tinha pedido para Deus? Elias tinha pedido a morte. Só que o anjo falou, Elias, sua viagem é longa, ou seja, não é o teu fim. Eu tenho muito para fazer contigo ainda. A viagem será longa. A Bíblia diz na 55, o Senhor vai dizer, meus pensamentos não são como de vocês, são muito mais além. Meus caminhos não são como de vocês, são maiores que os seus. Então percebe que os pensamentos do Senhor são muito mais além dos nossos. Os pensamentos de Elias eram o final ali para ele. Só que o pensamento de Deus era além ainda, tinha muito para a vida de Elias. Deus tem muito para a tua vida, não é o teu final. Talvez você está olhando e falando, é meu fim, já basta, eu não quero mais, já basta, já desisto. Só que Deus está falando, ainda tenho muito contigo ainda. A caminhada será longa com você. Deus vai te dar alimento para mostrar para você que a caminhada vai ser longa. Agora é interessante, quando Elias comeu o alimento, o anjo falou, Elias, come, porque a viagem será longa. Aí a Bíblia diz assim, no 8, então ele comeu e bebeu, e fortaleceu-se daquela comida. Olha que tremendo, Elias está no deserto. Quando ele comeu, ele ficou aqui fortalecido. Agora percebe, o deserto não foi para matar, o deserto foi para trazer fortalecimento. O deserto fala de prova, mas a prova não foi para matar, foi para fortalecer. Tem provas que Deus permite que não é para te matar, é para te fortalecer. Você quer ver uma coisa? Aonde foi que João Batista crescia? A Bíblia diz que João Batista crescia, se fortalecia no deserto. Percebe que o crescimento de João foi no deserto. Elias se fortaleceu com a comida no deserto. Então percebe que crescimento também convém no deserto. Tem desertos que Deus permite que não é para te matar, é fortalecimento e crescimento para a tua vida. Você está entendendo isso? Nem toda prova que vem é para matar, tem prova que vem para fortalecer. Pode perceber que Elias está no deserto, ele comeu aquela comida no deserto e se fortaleceu. Deserto se fala de prova, mas foi fortalecido na prova. Você está entendendo, filho? Nem toda prova que vem é para te matar, é para te fortalecer. A Bíblia diz em Romanos que tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor e são chamados de acordo com o teu propósito. Olha que forte. Elias comeu aquela comida no deserto e foi fortalecido. Ele está no deserto, mas está tendo fortalecimento no deserto. João Batista também crescia e se fortaleceu no deserto. Jesus foi alimentado no deserto. Nem todo deserto é para te matar, é para te fortalecer. Só que uma coisa que eu acho tremenda nessa palavra. A Bíblia diz que quando Elias comeu aquela comida, ele vai caminhar 40 dias e 40 noites. E ele vai para o Horebe, o monte de Deus. Agora eu preciso que você dobre a sua atenção. Quando Elias vai para o Horebe, a Bíblia diz que Deus falou assim para ele, agora no versículo número 9 adiante. Ali entrou numa caverna e passou noite. A palavra do Senhor veio a Elias. O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu, tenho sido muito zeloso para com o Senhor. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os seus altares, mataram todos os seus profetas da espada. Sou o único que sobrou. Agora também estão procurando me matar. O Senhor disse, fique aqui, no monte, na presença do Senhor. O Senhor vai passar. Então veio um forte vento, que separou os montes, esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo houve uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa e cobriu o rosto. Saiu à entrada da caverna. E a voz lhe perguntou, o que você está fazendo aqui, Elias? Irmãos, olha que tremendo. Quando Deus falou para Elias ficar no Monte Horebe, que o Senhor ia passar, a Bíblia fala que vai ter 3 manifestações. A primeira manifestação que teve, qual que foi? A Bíblia diz que veio um forte vento, que separou até os montes, esmigalhou tudo ali, o forte vento.
só que o Senhor não estava no vento. A Bíblia diz, presta atenção, que depois do vento veio um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, Deus também não estava no fogo. Então peraí, então percebe que Elias falou que tinha fogo, mas Deus não estava no fogo. Só que eu fiquei me perguntando, se tinha fogo e Deus não estava, quem foi que mandou esse fogo? Sabe quem foi que mandou esse fogo? O diabo. Porque percebe, Deus tinha falado com Elias, Elias fica aqui no monte. Então percebe, quando Deus fala, o diabo sempre vai vir para colocar dúvida. Presta atenção, você vai entender onde eu quero chegar, presta atenção. Vou te provar que foi o diabo que mandou esse fogo. Presta atenção, eu perguntei para Deus, falei, espera aí, Senhor, se Elias disse que veio fogo e o Senhor não estava, então quem mandou esse fogo? Porque o fogo não pode vir sozinho, quem mandou esse fogo? Foi o diabo, para tentar confundir Elias. Se você tomar a leitura de Jó, capítulo de número 1, no versículo de número, presta atenção, no versículo de número 16, está escrito assim, Jó 1,16. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse, o fogo de Deus caiu do céu, queimou totalmente as ovelhas e os empregados. Fui o único que escapei para te contar. Olha o que o mensageiro de Jó falou para ele, Jó, o fogo de Deus caiu do céu. Irmãos, nessa passagem, a Bíblia fala que Deus estava permitindo o diabo tocar em tudo que Jó tem. Então peraí, se o mensageiro está falando que é o fogo de Deus do céu, não foi Deus que mandou fogo, foi o diabo. Deus estava permitindo o diabo tocar em Jó. Aí você fala, o diabo tem poder de mandar fogo? É claro que ele tem, vou te provar mais uma vez. Em Apocalipse 13:13. Vamos ver o que está escrito? Apocalipse 13:13. Presta atenção no que está escrito. Olha o que está escrito, Apocalipse 13:13. Ele realizava grandes sinais, chegando a fazer descer fogo do céu à vista dos homens. Quem faz isso? O falso profeta. O falso profeta ele vai fazer sinais e prodígios. A Bíblia diz que vai fazer cair até fogo dos céus. Então percebe que o falso profeta ele é uma pessoa usada pelo diabo. Toda a autoridade do diabo vai dar ao falso profeta. Então percebe que o diabo também vai usar o falso profeta para fazer sinais até cair fogo do céu à vista dos homens. Então percebe que o diabo também faz cair fogo do céu, como está escrito na passagem de Jó. Agora percebe. Aí eu falei, peraí, então por que aquele fogo veio? Para confundir Elias. Porque percebe, Deus falou que Elias fica aqui, que o Senhor vai passar. Todas as vezes que Deus falar com você, o diabo sempre vai vir para colocar dúvida. Você quer ver uma coisa? Quando em Mateus 3,17, a Bíblia diz que Jesus saindo das águas, uma voz bradou, este é meu filho amado. Então percebe que a voz bradou falando que Jesus é o filho amado. Em Mateus 4 vai falar que o tentador veio até Jesus e falou, se tu és o filho de Deus. Olha que tremendo, olha o diabo colocando dúvida em Jesus. Jesus acabou de ouvir o pai falando, este é meu filho amado. Aí o diabo vem e fala assim, se tu és o filho de Deus, transforma pedra em pão. Percebe que está querendo colocar dúvida. Porque é isso que Satanás faz, colocar dúvida. Pode perceber que ele veio também ali para enganar, para tentar distorcer, para tentar persuadir Elias a acreditar naquele fogo estranho. Pode perceber, Elias sabia que aquele fogo não era de Deus. Elias falou, veio um fogo, mas Deus não estava. Então percebe, Deus tinha acabado de falar com Elias e veio um fogo de repente. Quem mandou aquele fogo? Não foi Deus, que Elias falou, o Senhor não estava no fogo. Então não foi Deus que mandou aquele fogo, foi o diabo que mandou para tentar confundir Elias. Porque esse é o dever do diabo, é confundir, trazer dúvida. Só que percebe que Elias falou, veio um fogo, Deus também não estava. Veio um forte vento, Deus também não estava. Então percebe, irmão, tinha fogo, mas Deus não estava no fogo. Nem todo fogo que tem é Deus que está. Tem pessoas que falam, o culto foi maravilhoso, foi um fogo tremendo naquele lugar. Mas a questão é, será que Deus estava no fogo? Porque nem todo fogo é de Deus. Você está entendendo? O diabo também manda fogo. Tem fogo que é do diabo, filho. Eita glória. Pode perceber. Nem todo fogo é de Deus, filho. Eu estou falando, é Bíblia. Você concorda com isso aqui que eu estou falando? Você está se torcendo da palavra. Se você não estiver concordando com isso que eu estou te falando, você está discordando da palavra. Porque tudo que eu estou pregando é bíblico. Pode perceber, o diabo mandou fogo na passagem de Jó. O mensageiro falou. Apocalipse 13:13 vai falar que o falso profeta também vai fazer cair fogo do céu. Então percebe. O diabo tem poder de mandar fogo. Então percebe, filho. Eita Jesus. Olha que negócio tremendo. Então percebe que aquele fogo ali que Elias presenciou não era de Deus. Pode perceber que Elias falou, veio um fogo, Deus não estava. Pode ver que ele não sai, ele ficou na caverna, ele viu fogo, mas não saiu. Porque eu sei que tem fogo, mas Deus não está aqui. Não adianta a igreja estar pegando fogo, mas Deus não está presente. Não é só porque está tendo movimento todo aquele fogo que Deus está. Sabe onde Deus estava aqui na passagem de 1 Reis? Que com Elias, a Bíblia fala que Deus estava na brisa suave. Pode perceber, terremoto Deus não estava. Fogo Deus não estava. Forte vento Deus não estava. Onde Deus estava? Na onde? Na brisa suave, na calmaria. Assim como ele falava com Adão no Éden. Porque a Bíblia diz que na brisa suave do jardim o Senhor foi falar com Adão.
Nem sempre, filho, Deus vai se apresentar naquele fervor. Às vezes Deus está na calmaria. Porque a maior prova que Deus está, não é quando está tendo todo aquele movimento. Às vezes Deus está na calmaria. É só porque está tendo barulho, aquele fervor todo que Deus está. Deus falou com Elias aqui na calmaria. Elias só saiu quando viu a brisa suave. Ele cobriu a capa, saiu com a capa coberta. E Deus falou: Elias, por que você está fazendo aqui? Olha que tremendo, vou até ler. Irmãos, olha que palavra tremenda. Presta atenção. Olha que tremendo. Elias, ele só sai quando ele viu que teve a brisa suave ali. A Bíblia fala assim. Olha que tremendo. Quando ele viu a brisa suave, a Bíblia fala que ele saiu para fora. Olha que forte. Olha que tremendo. Depois ouviu um murmúrio suave de uma brisa. Quando Elias ouviu, puxou a capa e cobriu o rosto e saiu para fora da caverna. Percebe? Teve fogo, terremoto e vento. Elias não sai. Ele ficou dentro. Mas quando viu a brisa suave, ele saiu. Porque ele sabia qual que era a presença de Deus. Ele sabia em qual Deus estava presente. Ele sabia qual estágio ali que Deus estava. Tinha fogo, Deus não estava, ele não sai. Tinha vento, Deus não estava, ele não sai. Tinha terremoto, Deus não estava, ele não saiu. Mas na brisa suave, quando ele ouviu a brisa suave, ele saiu. Porque ele sabia que Deus estava presente naquela brisa. Então percebe que Elias não é alguém que se movimenta apenas por fogo. Elias não se ilude com barulho, Elias não se ilude com fogo. Não é só porque tem fogo que tem Deus. Você tem que ter discernimento, filho, para saber. Tem discernimento, Elias sabia. Olha que forte isso. Eita glória. Busca discernimento, você saber se esse fogo é de Deus ou é do diabo. Porque tem fogo estranho no nosso meio. Você está entendendo? Como que eu sei que o fogo é de Deus? É simples. Simples de saber como que é o fogo de Deus. O que a Bíblia diz? O que Deus falou na boca de Jeremias? Jeremias, as minhas palavras como fogo e como martelo que despedaça a rocha. Se tem Bíblia sendo pregada, verdadeiramente é fogo de Deus. Não, vou repetir isso aqui. O que Deus falou para Jeremias? Jeremias, minhas palavras é como fogo e como um martelo que despedaça a rocha. Deus falou que a palavra dele é fogo. Então como eu sei que o fogo é de Deus? Quando eu tenho verdadeiramente ensino disso aqui, ó. Porque o maior fogo é isso aqui. O fogo de Deus é isso, é a Bíblia, é a palavra, é a escritura, é pregar a verdade. Aí você pode falar que é fogo de Deus. Agora, quando a pessoa vem e fala todos aqueles mistérios e tal, mas não tem Bíblia, vigia, meu amigo. Porque não existe fogo sem palavra. Fogo sem palavra é fogo estranho. Porque Deus falou, Jeremias, minhas palavras como fogo, e o povo é a lenha. O que tem que consumir eu, isso aqui, ó. Isso tem que me tocar a palavra. Você está entendendo que Jeremias, o que Deus falou para Jeremias? Jeremias, minhas palavras serão fogo na sua boca, fogo, e o povo será lenha. Então percebe? A palavra é fogo, eu sou lenha. A palavra que sai daqui tem que tocar em mim, tem que me incendiar verdadeiramente, que é isso aqui que me incendia. A palavra de Deus. Você está entendendo? Então percebe que Elias ele tinha discernimento para saber, e Deus estava presente na brisa suave. Irmãos, eu vou ter que parar por aqui, que não dá para mexer com a mensagem. Deus abençoe.